Olá a todos que estão ouvindo essa gravação. Deixa eu só ter a confirmação. Olá a todos vocês que estão ouvindo aqui o programa Lusofonia, né? E o tema de hoje é um tema, creio eu, que nada mais brasileiro, que é o carnaval, né? Acredito eu que quando eu refiro sobre o Brasil, acho que talvez em alguma medida, eu tenho talvez o pecado da soberba, né? Que contrapõe esse dia de quarta-feira de cinzas, né? Porque eu acho que é só o Brasil que tem o carnaval, mas eu vou dar a vocês o benefício da dúvida e quero saber se na Europa e na lusofonia africana tem o carnaval também. Bom, aqui no Irlanda nós também temos um carnaval, né? E é mesmo também desse espírito de soberba. Tens uma marcha oficial na ilha de Luanda, mas também tens as pessoas que se disfarçam assim, de maneira espontânea nos diferentes sítios da cidade. E geralmente é um pouco uma ocasião de fazer piada da vida, né? Até tinha uma altura, tinha nos anos 90, alguém que fez uma piada, vestiu-se de ministro e tinha uma mala onde estava escrito ministro sem pasta. E, e aconteceu que o meme do ministro sem pasta virou realidade uns anos depois, porque Angola realmente tivemos um ministro sem pasta por conta de um arranjo político qualquer. Mas temos também isso aí. Acho que tem a ver com uma espécie de querer escapar um pouco dos problemas da vida. Se bem que o governo subsidia uma marcha e um concurso com prêmio. E você é Brito, como é que é? Bem, connosco durante muitos anos o carnaval foi bastante triste. Apenas acontecia numa única parte de Portugal, Estarreja, e Ovar, onde fazem uma grande festa. O resto era mais nos infantários, onde tinham as crianças que vestem de carnaval e depois só entre as crianças. Não tem propriamente gente crescida a celebrar no meio das ruas. Ultimamente isso tem andado a mudar. E este ano, por exemplo, foi o primeiro ano onde eu vi um grupo de brasileiros, em conjunto com pessoas de Coimbra, organizarem o carnaval na minha cidade. Então fiquei muito surpreso, porque pela primeira vez tivemos uma marcha de carnaval no meio das ruas. O que eu nem devia ficar muito surpreso, porque Coimbra é uma cidade de festa, não é? Nós já temos festas para estudantes a toda a hora, não precisam de muita desculpa. Mas carnaval em si era uma coisa bastante rara. E agora eu fico feliz que já se começa a celebrar. A única diferença é que, em comparação, se calhar, a Angola e ao Brasil, é que a temperatura está fria, não é? Ou seja, o carnaval celebra-se ainda com casacos e não é uma coisa propriamente tão agradável para vir para a rua como noutras terras. E pronto, é assim. A soberba precede a queda. Eu pensei que não pensei que o carnaval tivesse essa expressão também em Portugal quanto em Angola. Angola, eu acho que, pelo que eu senti, tem uma manifestação maior, né? Mas em Portugal, pelo que se vê, a impressão que eu tenho é que se tem um rejuvenescimento do carnaval, principalmente pela influência brasileira, né? Então, Exato, exato. então gostaria de saber, e na Alemanha, por exemplo, e nos países europeus que você passou? Portanto, o carnaval em si vem da Itália, não é? E eu creio que foi daí que pegaram no Brasil, foi a comunidade italiana no Brasil que depois passou para o resto do Brasil essa tradição. A Alemanha também foi influenciada pelos italianos. E os alemães não são assim, são muito sérios, não é verdade? Mas quando é uma festa destas, eles transformam-se por completo. Ou seja, vestem-se todos a rigor, fazem fatos muito bem organizados, fazem festas gigantes. E este último fim de semana estive também na vila onde eu moro a ver o carnaval e realmente tinha muita gente. Muita gente, muitos carros, muita animação. Muito bem feito. Em Portugal não existe tanto essa tradição do carnaval, tal como tu dizes, é um rejuvenescimento por causa da comunidade brasileira, mas temos uma coisa ainda mais antiga que se chama o entrudo. E com o entrudo é uma tradição celta em que tens pessoas mascaradas de monstros
que vão fazer, os mafarricos, que vão fazer caos pelo meio das aldeias. Ou seja, durante a noite os mafarricos vestem-se de monstros, andam pelo meio das aldeias, tiram as coisas do sítio, escondem as coisas, raptam pessoas na brincadeira e andam a meter medo nas crianças que veem pela janela que o intruso está aí e os mafarricos estão no meio da rua. Portanto, é uma tradição que vem do tempo dos celtas, que se espalha depois pela Irlanda, partes da sul da Grã-Bretanha e que se estende depois para a Europa de Leste, por exemplo, Sérvia, Bielorrússia, por aí em diante, onde ainda se mantém um bocado essa cultura. Portanto, não sei se depois daí é que deu origem ao que se vê em Itália, que depois deu origem ao que se vê no Brasil, que depois passou para Portugal e para Angola. Acho que o nosso aqui de Angola tem mesmo uma origem portuguesa, né? Porque o desfile central mesmo não é o estilo brasileiro que é, digamos, muito sexualmente sugestivo, né? Aliás, uns anos atrás, quando tivemos algumas brasileiras que vieram fazer um desfile aqui, foi meio escandaloso, porque elas estavam praticamente nuas, né? Mas aqui são mais senhoras vestidas a... coisa parecida com baiana, né? Vestida a baiana, têm uns grupos deles, dançam, cantam. E esse é o desfile principal. Agora, os outros é simplesmente ser vestir de alguma coisa e fazer piada da vida, né? Vestir-se de senhora, vestir-se de ministro, vestir-se de polícia. Mas acho que nós aqui é uma influência mais diretamente portuguesa. Mas agora, Brito, falaste do monstro que assusta as crianças. Olha que aqui também na tradição africana você tem isso, né? E o mais famoso cá em Angola é aqueles monstros de Cabinda, né? Vestem-se, disfarçam de monstro e tentam assustar as crianças. Ok, é a primeira vez que eu ouço. Como é que são então? Como é que é a tradição por aí, geralmente, então? Geralmente eles têm umas máscaras grandes que têm assim umas feições monstruosas, metem um disfarce feito com folhas de palma que dá a impressão da pessoa ser uma onça, né? E fazem danças e contam histórias. Mas não tem muito essa de raptar criança, mas tipo, o evento principal para as crianças pequenas é um pouco assustador. Mas acho que tem um pouco a ver, talvez, com uma questão de educar as crianças sobre reconhecer perigos e ouvir histórias que têm a ver com a tradição, né? Que engraçado. Eu realmente pensei que era uma tradição só celta, portanto a idade do cobre, que seria 3.000, 4.000 anos atrás, mas as raízes é capaz de serem então muito mais profundas do que isso, não é? Pelo que parece. Porque é exatamente a mesma descrição. Eu acho que, pá, no fundo, como a humanidade, cada povo tenta resolver problemas similares, né? Claro que os climas são diferentes, os animais são diferentes, mas todos tentamos resolver problemas similares, então há uma certa convergência de soluções para problemas parecidos, né? E agora, para o teu carnaval que é no inverno em Coimbra, por que ainda não mudaram a data para o verão, para um carnaval de verão? É, boa pergunta. Eu também preferia que fosse assim. Mas o carnaval, pronto, o carnaval tem origem aqui, sempre foi na altura do inverno. Era uma tradição romana, em que se celebrava o fim do inverno. Ou seja, a altura em que a neve finalmente parava de crescer. E se começava a celebrar o início dos primeiros raios de sol e do aquecimento. Portanto, a ideia mesmo era passar o carnaval no frio. E nessa altura do carnaval era exatamente o mesmo papel que é hoje, ou seja, há 2.000 anos atrás, as pessoas usavam o carnaval com o objetivo de inverter os papéis sociais. Ou seja, no Natal existia aquela festa que era a Saturnália, que também tinha tradição romana, mas depois no carnaval era outra altura em que podiam então celebrar o fim do mal, ao fim e ao cabo. Em que o inverno representava o mal, então tentavam afugentá-lo de vez para começar o bom tempo. Era essa a ideia. Portanto, mas falando de tempos modernos, sim, eu também preferia que o Natal o Carnaval como conhecemos hoje, que fosse no meio do verão. E olha que os romanos tinham tradições loucas, pá. Por exemplo, eu estava a ouvir um podcast sobre
como é que chama aquilo em português? O Ides de Março, né? O assassinato de Júlio César. E olha que a semana antes do seu assassinato, o Otávio, o seu segundo em comando, estava com uns chicotes, com os açoites, a correr nu atrás de algumas meninas virgens para lhes açoitar, para lhes abençoar e elas terem muito filhos, porque era uma espécie de festival de fertilidade. E o Júlio César, com a sua coroa de rei, que não podia ter, sentado no pódio a rir disso tudo, né? O carnaval pode. Opa. Carnaval pode ser até uma tradição romana, mas foi incorporado ao calendário cristão, né? Tanto que depois do carnaval tem como hoje, né, a quarta-feira de cinzas e a quaresma, né? E tanto que o termo carnaval significa carna levale, né? Ausência de carne. Então, esse é um ponto que merece ser até pesquisado, né? O carnaval no Brasil talvez veio pelos portugueses, acredito que a imigração italiana não influenciou nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, houve um movimento, que eu vou falar um pouco depois, de abrasileiração, não só do carnaval, mas da música brasileira, principalmente liderado pela Chiquinha Gonzaga, que eu li a biografia, né? Mas eu quero encaminhar uma pergunta para vocês, porque o carnaval no Brasil, eu acho que se verificar o número de passagens de transporte de pessoas e aluguel, hotéis, aluguel de casas, eu acho que eu acho que é um dos períodos que mais batem recordes o turismo, né? E a impressão que eu tenho é que tanto na Europa quanto em Angola, o carnaval não tem essa mobilidade social, tanto que aqui no Brasil se diz que o ano só começa, o ano do brasileiro só começa depois do carnaval, né? Embora para mim o meu ano psicológico só começa a partir do dia de Nossa Senhora da Penha, que é padroeira do Espírito Santo. Mas eu quero saber se nesse período, vou dar o benefício da dúvida a vocês, mas eu gostaria de saber se o carnaval nesse período você tem o turismo é muito forte. Bem, pelo menos olhando, eu diria que na Alemanha o turismo é muito forte, o turismo interno. Na Colónia, por exemplo, eles fecham a cidade inteira para fazer a festa e a cidade fica com mais de 1 milhão de pessoas a celebrar o Carnaval durante vários dias. Portanto, eles até dizem que nem vale a pena trabalhar nessa semana, mas vale a pena tirar férias e ir para a Colónia. Também Colónia é uma daquelas cidades que também é romana, portanto eles têm essa tradição muito forte. O que eu achei mais engraçado, agora num assunto um bocadinho mais oposto, é que nem todo o Carnaval é celebrado no Brasil. Ou seja, o Brasil tem certas partes que não são tão felizes com o Carnaval. Eu ouvi dizer, por exemplo, que São Paulo odeia o Carnaval. Isso é verdade? São Paulo, o quê? A cidade ou o estado, né? Você deve estar se referindo à cidade, né? Não, eu não tenho essa leitura, não. Até porque São Paulo é realmente, São Paulo é uma cidade que trabalha muito, mas o que eu conheço do povo paulista, que é um povo que gosta de festas. O povo paulista não é um povo viciado em trabalho e rejeita. Não é nenhum protestante que é apegado a trabalho e acha que isso é futilidade. Mas eu não sei por exemplo, uma São Paulo, por exemplo, até é transmitido nacionalmente, tem um desfile das escolas de samba, que tem transmissão no Brasil todo e move o Carnaval de São Paulo. Eu acho que São Paulo deve ter blocos, deve ter manifestações de carnaval, né? Mas eu acho que
Talvez o paulista ele viaja para a Baixada Santista, para o litoral nesse período do carnaval, tanto que é um período que você vê movimentado de carro, mas a cidade de São Paulo tá longe de ser, sei lá, não quero ser preconceituoso, mas vamos lá, de ser como Londres, por exemplo, que deve ser um pessoal que o londrino também é um pessoal muito ligado à alegria de viver, né? Mas seria tipo uma cidade viciada em trabalho, né? Não sei se pelo que você fala aí da Alemanha, o alemão também tem um prazer muito grande de viver, né? Sim, eles trabalham menos horas, mas quando trabalham, trabalham muito mais dedicados ao trabalho. E depois é vida pessoal e festa. Não festa como nós, mas uma festa muito mais organizada. Eles gostam muito de ir a eventos bem organizados. Ou seja, o alemão gosta de organização. Completamente. É complicado. Acho que alguém que gostava muito de organização raptou mais 25 virgens 15 mil anos atrás e agora acabamos com os alemães, né? Essa origem remota. Agora, para Angola, não é assim uma altura, o carnaval, uma altura de muita mobilidade social, né? Porque, para já, festas. Eu pessoalmente acho que nós estamos a sofrer um excesso de festas, especialmente em Luanda, porque todo fim de semana há vários pontos da cidade onde você tem festas de todo tipo e mesmo durante os dias de semana, né? Você, por exemplo, tem a quarta-feira dos Kunanga, que é praticamente quarta-feira dos desempregados, que é um dia de festa específico para eles, todas as semanas. Tem várias boates que estão, discotecas que estão abertas. Então, quando chega a altura do carnaval, não tem esse efeito psicológico, por exemplo, que o Fábio está a dizer que é o momento que todo mundo estava à espera para poder começar recarregar e começar psicologicamente o ano, né? Acaba sendo um pouco mais um feriado. Acho que as pessoas que estão mais, que ficam mesmo à espera do carnaval é o pessoal dos blocos de carnavalesco, né? Dos grupos carnavalescos. Agora, para o resto do pessoal, é como se fosse mais um feriado. E o facto de ser um dia de festa não é assim tão significativo, porque tem festas demais. E algum pessoal leva isso naquela brincadeira de preparar fantasias, mas normalmente não é. São fantasias feitas em casa, não é algo muito elaborado. Agora, uma pergunta que eu tenho para o Fábio é desde quando é que o carnaval tem este lado, assim, digamos, sexualmente sugestivo no Brasil? Porque eu tinha visto um vídeo de alguém que estava a dizer que essa promoção do Brasil como um país de mulheres bonitas, né, era uma espécie de programa do Ministério do Turismo nos anos 80 ou 90, não lembro bem o vídeo, mas acho que um dos membros atuais do governo parlamentar era ministro do Turismo naquela altura, e que eles fizeram essa campanha para promover o turismo, né? E o vídeo reclamava que isso era uma espécie de maneira de vender a mulher brasileira pelo dinheiro. Então, não sei se estou mal informado ou esse aspecto sexual sempre estava no carnaval ou é uma coisa recente, Fábio? Bom, realmente eu vejo que você tem um conhecimento do carnaval brasileiro, até como medidas de Estado, até melhor do que eu, porque realmente essa informação eu não tive. Mas eu tenho notado, Samuel, que se você vê o desfile das escolas de samba na década de 80, 90, talvez, e aí até 2000 houve uma quebra, porque realmente você tinha um desfile de escola de samba de mulher praticamente nua mesmo. É só você pegar os vídeos aí, entendeu? Aí eu notei na década de 2000 que para evitar essa coisa de turismo sexual, esse tipo de coisa, aí os desfiles das escolas de samba, até onde eu sei, tem um comportamento mais modesto, né? Tem sensualidade, mas se procura ter uma modéstia maior justamente porque sabe que vai ser transmitido internacionalmente, né? Então, por ser transmitido internacionalmente, se procura
ter esse cuidado em relação a isso. Ok, entendo. Porque o carnaval, como medida de Estado, por exemplo, eu aqui em Angola vivemos isso muito, porque o governo é que patrocina o desfile, é que patrocina as escolas, então vê-se que é uma atividade cultural, né? Mas vê-se a influência. E o Brasil também eu estava a ver se tinha isso. Agora, este é o desfile e como é que é o comportamento das pessoas, né? Qual é a relação das pessoas com o carnaval? É um dia para escapar de todas as responsabilidades? É simplesmente um dia para se divertir? Qual é o relacionamento entre o brasileiro e o carnaval? Eu acho que o brasileiro, lembrando do filme JK, o Artista do Impossível, quando fala do de Vinícius de Moraes, né, principalmente sobre o seu livro Orfeu, se fala que o carnaval me corrija se eu estiver errado, que eu não entendo de mitologia grega. O carnaval ele é mais dionisíaco do que prometeico, né? Porque é aquela coisa de se entregar, né, aos prazeres da vida, e se diz que no carnaval se perdoa tudo, se perdoa tudo, aí depois se dignifica depois, né? Se dignifica a partir de hoje, que é quarta-feira de cinzas, né? Mas o carnaval ele tem esse lado que lembra Vinícius de Moraes, né? Essa coisa de se entregar de vez, né? Eu estava a perguntar isso, olha, teve aqui uma piada mal intencionada acerca do corona e do carnaval, a quem disse, pá, depois de vocês darem um rodo a tudo e a todos que têm 2 ou 4 patas no carnaval, estão preocupados com o corona. Vocês estão preocupados com o vírus errado, filhos. Isso é uma boa pergunta. Como é que o Fábio vê que o Brasil se está a preparar para o coronavírus? Estão muito preocupados por aí? Eu acho que a gente está preocupado com o bolsovírus, né? Tem até uns caras aqui do meu estado que se fantasiaram de caçadores de bolsovírus. Depois eu mostro para vocês. Não sei se eu mostrei, mas eu pego lá no Instagram e mostro para vocês a criatividade do povo brasileiro, né? Bom, aqui no Brasil você tem carnaval de vários matizes, né? Não é só a escola de samba, né? Você tem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar o frevo no Recife, né, no estado do Pernambuco, é, que é também muito interessante. Você tem se eu não me engano, o Bumba Meu Boi no norte do Brasil. Você também tem o carnaval conhecido como Axé Music, né, da Daniela Mercury, da Cláudia Leite, lá na Bahia, né? Então você vê várias manifestações. Quanto ao intrudo, a única vez que eu ouvi falar no intrudo foi no livro, em homenagem ao Barão de Mauá, que é o Irineu Evangelista de Souza, que é um grande empreendedor do Brasil, que infelizmente foi sabotado pelos ditos conservadores, que no Rio Grande do Sul, né, lá no extremo austral do Brasil, havia essa festa do intrudo, mas tem uma coisa que foi mencionada que eu não sei se vocês mencionaram, que o intrudo tem isso aí, mas também essa coisa de das crianças jogarem lama, talvez nesse monstro, alguma coisa assim. O joga lama uma na outra. Tem esse detalhe ou o livro pensa diferente? Tá. Estás aí?
Estamos aqui, Max, podes falar. Pode falar. Vamos só falar aqui da pergunta do Fábio. Sobre o intrudo. Boa pergunta. Eu, sinceramente, do intrudo eu conheço muito pouco, porque na minha região não há intrudo. É mais para o norte. É uma coisa que vem mesmo do norte de Portugal, já a parte também que vai para a Galiza, que era a região mais celta. De onde eu estou, as tradições antigas foram quase todas perdidas ao longo dos séculos. Logo após a conquista católica, erradicaram-se quase todas as tradições pagãs. Portanto, e o intrudo também não se viu lá. Ironicamente, onde o reinado começou, a parte católica, que foi mais no norte, aí manteve-se, mas mais para Coimbra não se manteve nada. Portanto, foram muito mais rígidos. Portanto, eu sou um bocadito, eu próprio vejo isso de fora, mas nunca consegui vê-los ao vivo, por exemplo. O intrudo é os monstros, né, do festival? Sim, sim. Como é que é contigo? Não, nós não, no carnaval não tem esses monstros, né? Esses monstros são mais assim para festivais africanos, tipo, por exemplo, em Cabinda tem isso. Eu sei que os bacongos também têm coisas assim. Os Cabinda são bacongo, né? Mas tipo no Is tens coisas parecidas, nas Lundas também tens algo parecido. Mas eu acho que as crianças não atiram lama neles, porque acho que o objetivo não é a criança enfrentar fisicamente o monstro, mas é simplesmente um efeito psicológico, né? É que, por exemplo, antigamente havia histórias que diziam que mandavam as crianças ir pelo cemitério, ia a uma outra aldeia, tinham que passar pelo cemitério e o monstro tinha que assustar as crianças, e era uma espécie de lição de vida de como é que saber lidar com as incógnitas, né? Mas não tem essa confrontação física com o monstro. Pois é. E um outro tópico que nos leva também ao carnaval, em que ninguém leva nada a mal, é a crítica política, não é verdade? E a crítica política, uma coisa que se tem reparado é que cada vez mais é censurada, ou seja, cada vez mais é proibido criticar. E eu fico sempre em dúvida se nós estamos a caminhar para uma democracia ou se estamos a caminhar para um governo muito mais, como é que eu ia dizer, preocupado com as críticas que o possam atingir. Pelo menos aqui em Portugal, eu acho cada vez mais grave, por exemplo, em que tentem tirar todas as tradições modernas que ofendam as pessoas modernas, como, por exemplo, em Portugal este ano, o grande choque foi os homens vestirem-se de mulheres, aquilo que nós chamamos marrafonas. E os homens vestindo de mulher incomodaram um grupo de feministas grande o suficiente para colocar em causa se os homens devem ser permitidos vestirem-se de mulheres durante o carnaval. Porque supostamente é uma forma de opressão e o que mais é que elas argumentaram é que também é mais uma forma de violência, pronto, e por aí, mais de 1500 desculpas. Mas qual é que é a vossa opinião? Isto também acontece com vocês? Identitarismo não, Max. O tal do identitarismo, por exemplo, aqui no Brasil, teve pessoas que se disfarçaram, assim, vestiram de índio, vestiram de negro, saiu o identitarismo, né? Aqui no Brasil é comum ter blogs de homens que se vestem de mulher, né? Mas esse discurso identitário, o Rubem Gonzalez, ele até falou o seguinte, que os identitários falam que existe uma espécie de apropriação cultural, né? E aí o Rubem Gonzalez falou assim, vamos entrar nesse joguinho da apropriação cultural? Então, assim, vocês não podem andar de carro, porque andar de carro seria uma apropriação cultural. Eu posso andar de carro, eu sou europeu, eu posso andar de carro. O WhatsApp, esquece. É tambor e fumaça. Ok. É tambor e fumaça. Porque o WhatsApp é apropriação cultural, vai.
Pode tipo, olha. O carro não sei se é europeu, mas o avião eu sei que foi inventado aí no Brasil, não foi? O primeiro avião. Cara, isso é uma discussão. Eu não sei. Porque tem o tal dos irmãos Wright, né? Mas isso foi mais tarde. Assim, eu vou. Não, mas se tem um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil que diz que o projeto do 14 bis era só uma espécie de balão, né? Ok. Os Estados Unidos, quando o Bill Clinton veio ao Brasil, reconheceu que o avião foi inventado pelo Brasil. Mas o que se diz é que os irmãos Wright eles tinham um projeto mais robusto do que se chama de avião do que um ensaio. Mas isso aí fica Apropriação uma cultural. outra conversa. Como é Aí que... mas o identitarismo também tem contaminado aqui no Brasil, esse discurso identitário. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho uma suspeita, conversando com vocês, eu deveria ter lido antes de fazer essa apresentação. Você falou, por exemplo, no carnaval você tinha aquela coisa da inversão sociais, né, de pessoas que vestiam patrão de empregado, empregado de patrão. Isso aconteceu na época do Brasil escravocrata. Os escravos poderiam se vestir de senhores e os senhores de escravos. Uhum. Ah, Voluntariamente. Parte a parte. surgido, talvez por essa influência, que o carnaval deve ter surgido por essa influência nos salões, mas como houve essa interação com a senzala, né, que é a casa dos escravos, então dali, né, assim, uma maestrina que participou no século XIX do movimento de popularização da música brasileira, que fez várias marchinhas, né? Enfim, a música brasileira tem uma riqueza e um gingado muito próprio, né? E também influência de fora tem um estilo próprio. E aí tem uma coisa interessante, a Chiquinha Gonzaga, ou Francisca Gonzaga, ela liderou o movimento de se criar uma consciência de música brasileira, né? E no ano que ela faleceu, a ciência, o desfile que se tem até hoje, né? Que tem tanto o elemento europeu, por exemplo, vocês devem ter visto o desfile de escola de samba, o elemento europeu, por exemplo, o mestre-sala e a porta-bandeira, né? O porta-bandeira lembra, né? E tem um elemento africano, deve ter elemento indígena. Eu não sei se essas fantasias cheias de pena é comum na Europa, mas eu talvez tenha um elemento indígena que não identifico. Mas eu acho que essa popularização do carnaval no Brasil veio talvez dessa interação das classes sociais que é uma das contradições da lusofonia, né? Porque a lusofonia não tem, como diz o professor Darcy Ribeiro, ela não tem aquela coisa de separação de raça, separação de classes. Mas tem muito aquela cultura do assimilacionismo, que é uma cultura assimila a outra. Uhum. Isso era o que eu ia dizer, porque eu não experienciei, mas estudei que a parte do intrudo, do carnaval e a própria festa de Natal se remetem muito à Saturnália, que depois foi dividida em festas mais concretas. Mas durante a Saturnália, no sentido romano, era realmente aquele período sem regras, uma semana ou 3 dias, depende do caso, em que não existiam regras e onde os papéis sociais se invertiam por completo. Em que, por exemplo,
onde não só as pessoas podiam inverter os papéis sociais, como também se podiam, de certa maneira, vingar daquilo que viam como se estivesse um bocado fora de balanço na sociedade deles. Um caso, por exemplo, era alguém que tivesse o banqueiro da cidade, em que podiam pegar no banqueiro e vingar-se de forma leve nele. Ou seja, obrigá-lo, por exemplo, a comer imenso, mesmo contra a vontade dele. Não o matavam, não o feriam, mas vingavam-se assim um bocado nele. Ou então o caso do senhor, realmente o senhor tinha os seus escravos e de repente tinhas então a possibilidade também do escravo em Roma poder também assumir um papel de nobre e vestir-se de nobre e muitas vezes ir para a cama com uma das filhas do senhor da casa. Portanto, aqueles sentimentos reprimidos ao longo do ano, durante a Saturnália, podiam ser satisfeitos. Quebravam-se muito essas barreiras sociais que existiam. Mas mais importante de tudo, era uma fase que também permitia ao povo descontrair. Por exemplo, este ano ficámos muito chocados com as feministas a queixarem-se das marrafonas, homens a vestirem-se mulheres, mas havia realmente muitos homens que naquela altura do ano, pelo menos nesta fase do Carnaval, podem se vestir de mulheres, sentirem-se felizes, irem para o meio da rua, pronto, terem uma alegria que não têm no resto do ano. E desta maneira, parece-me que se está a dar uma volta completa aqui ao círculo, não é? Em que inicialmente as feministas advocavam liberdade e tudo mais, e agora são elas a restringir a liberdade de muitas outras pessoas à sua volta. Ou seja, está-se a entrar num campo muito mais fanático daquilo que é permitido ou não, que nem no tempo mais católico rígido se havia. É que nunca se viu sequer, até mesmo no tempo católico se permitia muita coisa no Carnaval. Portanto, eu não sei, eu acho que a sociedade está sempre a reinventar, estamos sempre a encontrar problemas novos, não é? Coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo também se repete imenso. Isto já se repete pelo menos já há 2000 anos, e eu pensava que a parte do intrudo se repetia há 4000 anos, mas agora com as notícias que nós temos aqui do SAM, parece que se repete ainda há mais tempo. Portanto, fico mesmo completamente surpreendido, sempre falo com vocês sobre estes assuntos. E olha, voltamos um pouco nos identitários, porque eu tinha umas. Eu depois vou postar no mesmo post desse episódio. Tem. Acho que não sei se é uma deputada socióloga brasileira que fez uns gráficos. Ah, não, é o governo do Estado brasileiro que fez uns gráficos contra a violência no Carnaval, né? Vestir-se de índia é violência, vestir-se de mulher é violência, vestir-se de travesti é violência, vestir-se de tudo é violência. Então, acho que, Fábio, daqui a pouco você só vai poder ser você mesmo no Carnaval, né? Acho que dá só aos mimizentos mais uns 5 anos. Agora, para o que você... O Max disse a inversão dos papéis sociais. Eu acho que, você vê, os romanos eram muito organizados em relação aos outros povos, né? Tinha muita disciplina e, se calhar, excesso de disciplina sem uma válvula de segurança poderia levar a uma convulsão social, né? Se calhar por isso que eles inventaram esses festivais, para poder dar um poder simbólico às pessoas que não tinham poder, né? E, ao mesmo tempo, uma maneira de lembrar quem tem o poder, porque você é um escravo, mas só pode ser você mesmo uma vez por ano. Então, talvez naqueles poucos momentos que você vai ter aquela alegria, és livre, mas depois lembra-te da tua condição. Então, pode ser uma espécie de válvula de controle social, né? Sim, e será que também se vê a mesma situação no Brasil hoje em dia? Porque parece-me que o Brasil, o Carnaval atinge dimensões que nunca antes se viram. Será que também é uma experiência para eles aliviar um bocado a pressão do resto do ano? Qual é a tua opinião, Fábio? Eu ia falar justamente sobre isso. Eu agradeço por introduzir o assunto. Olha, o desfile das escolas de samba, eu tenho notado desde 2018, tem uma espécie de porta-voz do povo brasileiro frente ao que nós estamos vivendo. Quero deixar isso bem claro. Existe uma escola, só para vocês terem uma ideia, tá? Existe uma escola chamada Unidos do Tuiuti que fez um carnaval em 2018.
fez um carnaval, um desfile da escola de samba sobre a escravidão, né? A história da escravidão, né? Cara, foi assim, ela foi tida como a campeã do povo, né? Tanto que se achou que ia ter uma máfia que ia rebaixar a Tuiuti, porque a Tuiuti envergonhou a Globo. A Tuiuti envergonhou a Globo. E eu vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Até me emociona aqui, me perdoe. Foi o tema da escravidão, né? Tá, beleza, tá. Só que aí, de repente, a Tuiuti mostrou pessoas vestidas com a camisa verde e amarela batendo panela, principalmente impulsionada pela mídia. Foi um tapa na cara da Globo. E também houve um vampirão neoliberalista que lembra o Michel Temer. Depois eu vou mostrar o desfile para vocês. Mas e houve esse contexto social. Bom, nesse ano de 2020, a Mangueira ela fez, olha a polêmica que criou problema aí, né? Que teve pessoas que foram a favor, tem pessoas que foram contra. Eu sou a favor. É, mostrou, por exemplo, a questão da figura de Jesus Cristo, que lembra a pessoa que é pobre, que é negra, que vive na periferia e é maltratada pela polícia. E a comissão de frente é a pessoa de Jesus Cristo maltratado por policiais. Então você vê que mostra um pouco da porta-voz do povo brasileiro expresso no desfile das escolas de samba e que tem marcado polêmica nos anos de 2018 e nesse ano de 2020, né? Então, além do o que já teve também, pessoas gritando fora Temer e nos blogos de carnaval, fora Bolsonaro, Bolsonaro isso. E o idiota, cara, eu vou ter que falar isso, bicho. Nem no carnaval o idiota da Sossego. No ano passado ele foi fazer uma. Não sei se o Samuel sabe disso, o Max sabe. Ele foi no Twitter perguntando o que é Golden Shower, né? Que tinha pessoas. Bom, você sabe o que é Golden Shower? Acho que o ouvinte pesquisa aí o que é Golden Shower, né? Que é um fetiche gay. E agora, no pleno carnaval, o idiota resolveu dizer para fazer o povo cercar o Congresso, colocar o povo para cercar o Congresso como uma tentativa de golpe. É foda, cara. Desculpe. É o que eu digo. O Brasil é o caos. É o caos. E eu estou interessado quais são as consequências psicológicas de jovens crescerem em um país em que tem pelo menos uma semana que é um caos completo. Isso não é. Será que isso não influencia muito na personalidade ou nos estilos de personalidade brasileira? Só vou fazer uma Vou ressalva qualificar aqui, um pouco. Samuel. Vou Samuel, vou fazer uma explicar um. ressalva aqui. Mas eu Uhum. quero fazer uma ressalva aqui. Sim. Eu soube que. Você já ouviu falar numa banda chamada Titãs ou não? Não, nunca ouvi falar deles. Tá. O Titãs é uma banda que vem dos anos 80, né? E aí tem uma música chamada Pulso, que foi feita pelo Arnaldo Antunes, que já fez parte da banda, e por e atuais ex-membros da banda. O Marcelo Fromme já faleceu e o Nando Reis também já saiu da banda. Aí o Olavo de Carvalho, em pleno carnaval, pegou essa música do Titãs que irritou os membros da banda. Quando digo membros da banda, são os atuais e os que já saíram. Até isso no carnaval, infelizmente. Não sei, essas coisas de músico ficarem irritado porque alguém com a política, alguém que tem uma opinião política que eles discordam, usar a música, acho que é um pouco.
Não vou dizer a palavra V, né? Porque acho que é ódio, mas digamos que é um pouco. É um pouco de mimimi, né? A música está aí, se ele usou de maneira legal, eu não vejo qual é o problema. Não sei, né? Não sei, os Portanto, titãs não fiscalizam todas as pessoas que ouvem sua música, né, Fábio? Ou usam sua música. o que eu vejo pela Mas descrição do Fábio vai, é que o Carnaval é uma pode verdadeira ir. batalha campal, não é? É durante o Carnaval que tu vês várias fações à luta umas contra as outras. Mas eu acho E olha. que. Vai. Não, não, pode dizer. Achas que. Não, eu acho que talvez essa questão da música aí tem discussão. Será que a música é separada do autor? O autor pode ter tido uma intenção, mas a música tá aí para quem quiser interpretar, tá aí, né? Mas os autores são Isso. vivos, né? Mas olha, um caso desse famoso aconteceu nos Estados Unidos com o Rush Limbaugh, né? Que é o grande radialista de direita. Então, o Rush Limbaugh, ele utiliza a música dos Pretenders, My City Was Gone, A Minha Cidade Desapareceu, né? Ele utiliza como genérico do programa dele de rádio, e ele comprou a licença para fazer isso, né? Só que os Pretenders, a cantora principal dos Pretenders se irritou com isso, ou alguém se irritou com isso, pediu aos Pretenders que pudessem obrigar a retirar a música, né? Mas o Roche já tinha pago os direitos para utilizar a música, mas depois, no fim, a senhora dos Pretenders disse que não, seria desonesto ela pedia que retirasse a música porque ela está a ser paga para a música ser usada e que também seria uma falta de respeito com as pessoas que gostam dela, que gostam do Rush, né? Mas você vê, a senhora do Pretender é uma liberal, né? Esquerdista. O Rush é de direita, mas o Rush utiliza a música por quê? Porque a música fala de uma cidade que desapareceu. Desapareceu por quê? Porque os políticos destruíram a cidade. E um pouco a ideia do show do Rush Limbaugh, né? Os políticos esquerdistas estão a destruir a América por um ou outro motivo. A senhora também concorda que a América está a ser destruída, mas só não concorda com a fonte da destruição, né? Então você vê, ou seja, ao invés de separarmos demasiadamente as pessoas, vamos pelo menos juntarmos para concordar que é um problema. Agora, como vai ser resolvido, podemos discutir e ver como é que vai ser. Essa é um pouco a moral da história que eu tive entre a discussão entre os Pretenders e o Rush Limbaugh, né? Eu acho que é um pouco isso nesse caso do Olavo e esses titãs. Porque senão não faz sentido. Fiscalizar todo mundo que ouve a música é perder tempo. Muito boa reflexão. No caso, Brito, assim, a música, o seis pulso, colocar ela não tem. na cadeia nunca isso é inadmissível e falta de respeito. Vocês vão todos presos por racismo, Brito. Brito, o que é que tu tens a dizer a isso? Sobre o quê? Desculpa. Não, tem uma foto que colocaram a Isabel, uma senhora fantasiada de Isabel dos Santos enjaulada dentro de uma jaula de bambu, presa por corrupção. Só no Carnaval é que uma pessoa pode ter esse gosto, não é? Depois na vida real, nada acontece. Tanto a Dona Isabel como muitos outros políticos e gente rica, pronto, conseguem sempre escapar entre as maias da lei. Nós temos também o caso em Portugal do ex-primeiro-ministro, que também já está em julgamento, creio que há quase 10 anos, e também a probabilidade de que alguma coisa aconteça é muito pouca. Ou seja, estão à espera que os casos expirem todos, para depois dizerem que já passou o prazo e que já não podem ser condenados por esses crimes. Mas nesse caso, a música, o pulso, eu vou até mostrar para vocês, não tem conotação política por si próprio. Assim, é uma música que é um jogo de palavras. Vocês vão ver e vocês tiram conclusões. Mas eu entendo que nesse caso eu estou do lado dos Titãs, né, do Arnaldo Antunes, porque
houve um uso indevido e a lei protege que, mesmo que não seja para fins comerciais, a música não deveria ser usada sem autorização. Ok, Fábio, posso pedir que depois do show dê para colocar então o link para a música na legenda, para podermos ouvir? E creio que quem tiver depois a ouvir o podcast também terá algum interesse em poder avaliar essa música então. Olha, mas eu se fosse os Titãs, deixaria só tocar essa música, porque a outra opção de música de carnaval do Olavo de Carvalho é muito mais ofensiva. Ele tinha partilhado uma vez dessa um link de uma música que alguém mandou para ele no antigo programa dele de rádio Throat Speak, porque uma música que era, como é que é? Eh, uma música feita pelo Bloco Recreativo da Casa do Caralho, que era pessoas a reclamar de todo aquele pandemônio que é o carnaval, e a música é simplesmente a pessoa pedir que todos esses loucos saiam daqui. Eu depois mando o link para vocês. Mas, Fábio, diz lá, as consequências psicológicas do carnaval na psique brasileira, tem algumas ou você não vê isso? Boa! Consequências psicológicas do carnaval. Essa aí é para refletir eu não, realmente eu tô sem palavras. Talvez eu acho que se eu for dizer algo imediato, talvez é a satisfação de participar, né, dos eventos, de ter aproveitado a vida, e aí entra com uma energia muito boa para começar o ano, né? Como eu disse, o ano do brasileiro só começa, como se diz o ditado popular, o ano do brasileiro só começa depois do carnaval, né? Mas essa foi uma pergunta profunda, cara. Se o André tivesse aqui, eu acho que ele responderia melhor essa pergunta, né? Mas, de certa forma, o carnaval ele envolve o imaginário do povo brasileiro, né? Mas eu vou respondendo ao Max, eu vou colocar assim no link a música O Pulso, que não tem nada. Mas eu entendo e vou concordar com vocês que desde 2016 o carnaval tem sido muito polêmico, né? Teve principalmente a Elza Soares, que vocês devem ter ouvido falar, um jogador de futebol brasileiro chamado Garrincha, que o Garrincha, ele é um jogador que foi campeão do mundo pelo Brasil, 58, 62, é um dos ícones do futebol brasileiro, né? Ela namorou a Elza Soares, casou com a Elza Soares disse que não aguenta mais ouvir falar de fora Bolsonaro. Ela não quer saber de fora Bolsonaro, que não sei o quê. E realmente, talvez, lembrando aí os carnavais anteriores, o carnaval, nesse caso, não só hoje, mas acho que desde sempre, ele serve para resolver as suas insatisfações naquele período. Talvez eu já começo a elaborar uma resposta, talvez mesmo precariamente, sobre a consequência psicológica do carnaval, né? Talvez é uma dessas. Embora tenha uma consequência psicológica que não é muito boa, que se tem feito campanha aqui, né? Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo acerca do que eu vou falar aqui. Existe uma campanha em massa, principalmente aqui no meu estado, o estado do Espírito Santo, que é um estado que, infelizmente, proporcionalmente mais mata mulheres aqui no Brasil, é, que existe uma campanha contra o assédio no carnaval, entendeu? A questão do assédio no carnaval e
Então, uma das consequências do carnaval é que você vê homens assediando mulheres. E tem um vídeo do Embrulha pra Viagem, que é muito bom, cara. Que é um homem. Eu vou mostrar pra vocês, que é um homem. Embrulha pra Viagem é um coletivo de atores que fazem dramaturgia no YouTube, né? Mas mostrando um homem indo pra delegacia porque foi constantemente assediado por mulheres, né? Mas talvez outra consequência psicológica do carnaval é a confraternização, né? Um período de alegria que se tem no ano, né? Eu não vou dizer que eu sou a favor do. Eu não sou a favor, claro que não sou a favor do assédio sexual de qualquer maneira, mas se você vai reclamar de assédio sexual enquanto que a tua cultura vê o sexo como o cúmulo do prazer humano, que todo homem tem que procurar a cada 5 segundos tem que pensar em sexo, e dois, você incentiva as tuas mulheres de se vestirem de maneira sexualmente sugestiva. E quando tens um festival em que tudo é permitido, você reclama que é assédio sexual, epá, não sei, né? É como dar vodka no russo e depois lhe ralhar porque ele está bêbado. Mas aqui tem uma conscientização que roupa, maquiagem, isso não pode ser encarado. Aqui está tendo uma campanha ostensiva contra o assédio no carnaval, não só aqui no meu estado, mas acredito que no Brasil todo, com a campanha Não é Não. Ou seja, não pense que não pense que a menina, não pense que as mulheres com roupa de carnaval, isso não é indicativo para qualquer coisa que seja, sexualmente falando. Eu até concordo, né? Mas biologicamente falando, há uma reação biológica que acontece. Se as pessoas não são treinadas para terem autocontrole e a cultura lhes sugere que o sexo é o, é o cúmulo do prazer humano, então você está a colocar psicologicamente as pessoas num triângulo impossível, não? Ou Brito, o que é que tu achas disso? Bem, eu fiquei muito chocado quando fui para a América pela primeira vez e logo no primeiro dia me mostra um PowerPoint, um slide, uma apresentação, em que o primeiro slide dizia: se uma mulher diz não, então ela quer dizer não. E isto para mim, de onde eu venho, era um fato que mais ou menos assumido, não é? Uma pessoa sabe mais ou menos comportar-se. Mas eu compreendo depois, ao conhecer mais pessoas do Brasil, principalmente moças mais novas, que em minha casa, não sei se sabem, todos os anos temos uma au pair do Brasil. E vão sempre trocando e vamos sempre conhecendo melhor a realidade brasileira. E eu noto que as pessoas no Brasil, principalmente os homens, são muito mais assertivos em relação às mulheres. Ou seja, são muito mais diretos e confrontam muito mais as mulheres para o contacto físico ou para passarem para a próxima etapa. E isso é uma mentalidade um bocado diferente aqui deste lado. Portanto, eu compreendo as campanhas de sensibilização. Também tenho uma filha, também não gostava que a minha filha se colocasse numa situação onde não consiga dizer não e onde não consiga escapar das mãos de alguém que a agarra. Por isso. Mas também é claro que é preciso ter um balanço em tudo, não é? Porque depois temos a situação em que supostamente ambos beberem álcool, então uma mulher não pode dizer nem não nem sim, e um homem quer beber álcool quer não, é que tem que saber comportar também. E vemos todo tipo de exageros. Por exemplo, o ano passado em Portugal, houve uma moça que esteve durante 7 horas dentro de uma discoteca, sem mais ninguém, só com 2 rapazes também, ambos todos a beberem, e os 2 rapazes sempre a tocarem nela, a agarrarem ela, também a corresponder lá no sofá, e depois, no final, tiveram relações. E ela foi à polícia e apresentou queixa que não queria ter tido relações. Só que, para azar dela, as câmaras de vídeo estavam a recordar tudo, estavam a gravar tudo. Então deu para ver que a moça correspondeu muito aos avanços dos rapazes durante essas horas todas. E que deu a entender que realmente queria qualquer coisa. Mas se não fosse essa gravação, os 2 jovens estariam presos. Porque seria o testemunho dela que teria mais valor que o testemunho dos 2 homens. Portanto, é uma situação muito difícil de encontrar um equilíbrio no meio disto tudo.
Portanto, eu não sei como é que é em Angola, mas por aqui é um caso que nos dá imenso trabalho e imenso que falar. Bom, o caso aqui em Angola, como é que diz? Bom, aqui em Angola não tem assim tanto uma campanha contra o assédio, né? Talvez recentemente houve um pouco disso, mas aqui as pessoas são muito mais soltas e a moral sexual é muito mais anárquica, até porque as pessoas têm vários parceiros ao mesmo tempo. E mais uma coisa que é péssima na cultura angolana é o seguinte, é que se o rapaz estiver com a menina num quarto fechado, né? E a menina dizer que não quer, é como se ela tivesse cometido um crime. Muitos homens não aceitam essa resposta naquele momento e partem por cima da moça, que é totalmente errado, que eu creio, né? Eu acho que é diferente do caso que você está a dizer que estavam ambos a beber, estavam a corresponder, mas eu concordo que se a pessoa dizer que não, epá, mesmo que for no último momento, não, deixa em paz, mas parece que em Angola as pessoas não têm essa cultura e isso é péssimo. Mas eu estava a me referir mais no sentido de que ou seja, a consciencialização eu percebo e é necessária. Mas se o resto da cultura não combina com a consciencialização, então você está a pôr as pessoas numa situação impossível. Que é o que a sociedade lhe diz que é bom que o homem faça, você está a lhe dizer que não é e tem um castigo. Então, eu concordo que o castigo seja ter feito, a conscienciação seja feita, mas não é justo para a sociedade você criar nem que for homem ou mulher, mas criar expectativas que não são nem saudáveis e nem possível. Sim, e depois, no topo disso, ainda temos também as hipocrisias, não é? Eu lembro-me o caso em que o Ronaldo foi acusado de violar uma moça 7 anos antes, não sei se também se recordam, e em casos anteriores, em que um homem é acusado de violar uma moça, é logo culpado em praça pública e deve ser logo queimado. Mas no caso do Ronaldo, como ele é atraente e bonito e famoso, essas mesmas feministas que disseram, não, ela é que se meteu no quarto com ela, a culpa é dela. Ela sabia muito bem com quem se estava a meter, só ela é que é culpada. Portanto, foi assim um bocado irónico estar a ver esta hipocrisia nas mesmas mulheres, não é? Que anteriormente, acho que uma semana anterior, estavam a tentar queimar um outro homem por algo parecido também. Portanto, esta dualidade de conceitos é uma coisa completamente absurda. Sim, porque secretamente elas têm esperança que podem cada uma segurar as bolas do Cristiano, e por isso é que estão a defender. Isso é simping feminino, isso. Eu, Acho que sim. eu É a coloquei, única justificação. eu coloquei o Fábio numa situação um pouco impossível com essa questão das consequências sociais, né? Mas para Angola, claro, o carnaval não é muito importante para nós, né? Ou seja, não tem o mesmo impacto, mas o que eu vejo a consequência social, por exemplo, das festas constantes que nós temos, que as pessoas, parece que as pessoas que vão mais nessas festas têm um comportamento mais impulsivo, né? Mais impulsivo, controlam-se menos, consomem mais álcool, isso depois vê-se no estilo deles de trabalho e tudo mais. E, e até também só acho que eu tenho uma influência na incidência, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis e coisas parecidas. Eu não sei se o Brasil tem um efeito similar, alguma correlação entre a popularidade do carnaval e, e doenças, ou nem por isso, Fábio? Existe, eu não sei se ainda tem, mas acredito que regularmente, não sei se a Damares, que é a ministra de Direitos Humanos, que é a pastora evangélica, proibiu, mas o Brasil fazia campanha regularmente do uso de preservativo no carnaval, né? Embora a Damares tenha dito que o certo, na visão dela, é, o certo é que o Estado deve incentivar-se só depois do casamento, né? Mas isso aí é uma questão de juízo moral que não cabe ao Estado educar, né? Mas o Estado sempre fez campanha contra
doenças sexualmente transmissíveis. Qual é a vossa taxa de ilegitimidade e taxa de casamento no Brasil? Porque a nossa aqui, em Angola, é extremamente, uma é extremamente baixa, outra é extremamente alta. Como é que você casa aí? Você fala, como assim legitimidade? Porque aqui no Brasil existe ou É o bom, casamento, né? ilegi- não, ilegitimidade no sentido velho da palavra, né? De filho legítimo, filho ilegítimo. Eu sei que é um sentido um pouco antigo e pode chocar algumas pessoas, mas é nesse sentido, né? Quantas pessoas casam e quantas pessoas têm filhos fora do casamento, ou seja, ilegítimo. Ah, tá. Não sei, existe uma piada que diz que no carnaval, uma pessoa que eu conheço disse que depois do carnaval, acho que ela vai ser chamada por vários chás de bebê, né? Não sei até onde tem essa responsabilidade de alguém ter filho durante o carnaval, né? Mas isso aí eu teria que pesquisar melhor, mas eu acho que o que eu posso te dizer preliminarmente é que quanto, quanto menos educação, menos acesso à renda tem uma classe social, mais possibilidade de ter filho mais cedo. Então, de conta de namoro, de não sei o quê. E nas classes mais altas você talvez possa até ter gravidez antes da hora, mas aí faz aborto, aborto ilegal, né? Eu acredito que essa questão de ter filhos filhos cujas crianças não têm o pai e a mãe juntos, isso aí provavelmente é nas classes mais baixas, né? Aqui no Brasil se discute, assim, isso aí é um Olha, desculpa, conflito que eu tenho, né? Mas antes se diz só que calma, diga, uma pergunta só. Eles têm filhos não entendi. eles têm filhos cedo porque são pobres ou são pobres porque têm filhos cedo? A correlação será que é num sentido ou no outro? Não, eu acho que a primeira correlação, por exemplo, nos grandes centros urbanos, principalmente no Rio de Janeiro, o Rômulo Maia disse que nos bailes funks, que infelizmente tem relação sexual, as crianças, os adolescentes têm relação sexual cada vez mais cedo, né? 11, 12 anos, mas não importa a idade, mas se tornou um fenômeno no Rio de Janeiro, quando as crianças, as adolescentes vão parir o filho, se pergunta quem é o pai. Aí a pessoa fala até de uma forma até poética, né? Que a poesia é isso, né? Você ter uma visão positiva das coisas, mesmo nos momentos difíceis, né? É só ver o filme A Vida é Bela, Esqueci o nome agora do diretor, que é um pai um pai judeu no campo de concentração, que ele fingiu para o filho que aquilo ali era uma gincana que eles estavam participando de uma colônia de férias, né? Cara, esqueci o nome do diretor desse filme, bicho. Ele também é ator desse filme. Mas aí a pessoa responde de uma forma poética quando pare o filho. Quem é o pai? O médico pergunta. Aí a pessoa fala, é o filho do baile. Uhum. Filho do baile, grande dica, chefe. Nós não temos esse efeito similar do filho do baile, né? Mas se bem que a taxa de atribuição, a taxa de fraude na paternidade aqui em Angola é possivelmente alta. Não, ainda não foi feito um estudo sobre isso, mas há vários casos de pessoas que a quem são atribuídos filhos que não são deles. Mas nós não temos, não, temos alguma coisa parecida com baile funks, que são essas festas de bairro, e também as miúdas aí perdem a virgindade muito cedo, porque
Disseste que essas relações não devem ser reguladas pelo Estado, eu concordo, mas as consequências, por exemplo, medicais, com doenças sociais, porque quando você tem um filho cedo, muda tantas coisas na tua vida, e mesmo psicológica, porque eu não creio que alguém que vai em festa e fica toda hora louco 3, 4 vezes por semana, fica depois difícil ele se organizar numa atividade que requer mais disciplina, né? Tipo o local de trabalho. Então, isso pode ter consequências sociais muito mais amplas e largas do que a gente está a pensar. Não são só os jovens a se divertir com um pouco de cerveja. Brito, achas que sim? Eu acho que estou a ser puritano e em vias de conversão a uma fé muito forte. Eu acho que é a idade do juízo, sabes? Eu vou deixar uma pergunta para o Max também. Em Portugal, provavelmente as mulheres, Portugal e Alemanha, provavelmente as mulheres devem ter filhos a partir dos 18 anos, né? Na Alemanha é a partir dos 30, portanto, idade muito avançada. Em Portugal costumava ser mais cedo, portanto, a minha mulher teve a primeira criança comigo aos 23 anos, mas agora em Portugal está a mudar muito, ou seja, as mulheres não querem ter crianças antes dos 30 anos, o que está a revelar-se também um grande problema. E em Angola é um pouco o contrário. Acho que 50% das mulheres têm o primeiro filho antes dos 18 anos e os próximos 25% têm o primeiro filho antes dos 25. Tem que rever o censo, mas antes dos 25, 75% das mulheres já têm o primeiro filho. Agora, isso também, mas agora nas classes de pessoas de classe média para cima, a tendência é de retardar o primeiro filho por causa da universidade, do trabalho e coisas parecidas. Só que a classe média é uma minoria em Angola, então acho que 75% das mulheres têm um filho muito cedo. E muitas das vezes têm um filho antes do casamento. Uhum. Aliás, apenas 10 a 15% dos adultos angolanos são casados, então a maioria são solteiros ou anárquicos, né? Anárquicos para fins de casamento. É a primeira vez que eu ouço falar, né? Porque anárquico é uma palavra mais de conotação política. Porque o que acontece aqui? A maioria do pessoal se encontraram, namoram, acharam que podem ficar juntos, têm um filho por acidente, depois ficam um tempo a viver juntos, no caso, depois se separa, depois vai procurar outra pessoa. Eu sei que é conotações políticas, mas você compara com o sistema antigo de casa, fica a vida toda, isso está mesmo um pandemônio. E como é que está o seu caso, Fábio? Já disseste os casos dos filhos do bairro, mas em termos geral da sociedade, há mais uma organização nesse campo ou também é anarquia? Porque a imagem que eu tenho do Brasil, das novelas, é que digamos que todo mundo pega todo mundo, né? É o Dom Pedro no Quinto dos Infernos. Realmente eu acho que a tendência, eu acho que uma engenharia social, a média de casamentos no Brasil, embora teria que ver isso melhor, se eu não me engano, a média de casamentos no Brasil é 10 anos, né? E é muito comum o que se chama de união estável, que são pessoas que não são casadas oficialmente, mas o Estado regulamentou a questão, né? Porque tem pessoas que eu entendo que, até conversando com advogados de família, tem pessoas que
tem uma dificuldade de assimilar o casamento, o instituto do casamento, porque quando se é união estável, vive-se bem, mas quando se casa, coloca a pessoa como se fosse sua propriedade, né? Mas no Brasil também, acredito eu, em alguma medida, tem o Instituto da União Estável, que, como disse uma pessoa que se separou no regime de união estável, não adianta você ter união estável, porque união estável, nos termos do Estado, além de você ter que pagar o contrato de união estável, você vai ter que seguir o mesmo rito do divórcio, porque no Brasil, por exemplo, desde 2006, se eu não me engano, o casal que tem filhos, já tem filhos maiores, o divórcio se faz em cartório. E você tendo filhos menores de 18 anos, você vai ter que ir para o juiz. Então, a união estável, se um casal de união estável se separa, vai ter que levar essa questão para o judiciário. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que o, eu acho que o tempo de casamento, tanto de casamento quanto de união estável, deve ser uma média de 10 a 15 anos, né? E lembrando mais uma vez essa questão da relação Casagrande-Senzala, assim como o carnaval no Brasil se popularizou por conta dessa relação Casagrande-Senzala. Casagrande-Senzala, que é até um livro do Gilberto Freire que ele escreve, a união estável, esse Instituto da União Estável vem da relação do senhor com a escrava, né? Aí se multiplicou e se fez relacionamentos no Brasil bem antes, não só no período da Revolução Sexual, que tomou força, mas o Brasil sempre teve o que uma historiadora disse que tem a chamada família mosaico, que é você, isso no século XIX, século XVIII, pessoas que já foram casadas, aí tem um segundo casamento que não é oficial, aí mora o filho do primeiro casamento, de ambos os casais, os filhos do primeiro casamento, de ambos os casais. Então, essa questão de construção de família na América Latina, no Brasil especificadamente, acredito que em Angola e nas demais colônias, talvez é muito diferente em relação à matriz, né? Nós também aqui temos eu acho que a União Estável aqui chama isso de União de Facto, né? União de Facto. Eu acho que é um pouco a mesma ideia. Se bem que aqui é porque a maioria das pessoas, como não casavam nem Sim, no sim. Estado, na igreja, então o Estado vos obriga a serem casados, dizendo que não, só para vocês estarem juntos por um tempo indeterminado, mesmo vocês não irem para para o cartório, automaticamente são considerados como casados e a desculpa era porque assim eles poderiam resolver casos de fuga à paternidade, problemas matrimoniais e tudo mais. Mas eu acho que é não resolver um problema e correndo para outra solução que talvez é um problema, né? Que se as pessoas têm dificuldade em estarem juntos, em criar famílias, eu acho que é um problema cultural mais profundo aí, né? Eu acho que Portugal também tem uma espécie de crise de casamentos, né, Brito? Ou Sim, nem por isso. eu diria que a Europa quase toda, pelo menos a Europa Ocidental, em que as mulheres têm muito medo de se comprometerem definitivamente com o homem, porque ainda é assim que um casamento é visto, e quando uma pessoa se casa, existe pouca esperança que o casamento vá durar uma vida inteira, vamos pôr dessa forma. Portanto, é cada vez mais raro ver alguém que se case, e como nunca se casam, também um homem e uma mulher também nunca assumem uma postura mais de dedicação ao outro. Também se nota, mesmo com a união de facto. Portanto, é uma situação que também é complicada. Eu noto, no entanto, que na Polónia casar é muito popular
E na Alemanha, depende. A parte mais católica casa muito mais depressa. A parte mais da Alemanha de Leste, muito mais raramente. Preferem apenas ficar juntos durante imenso tempo. E é mais ou menos assim que está dividido. Impressão minha, carnaval e relacionamento conjugal tem tudo a ver. É carnaval, ninguém leva a mal, não é? Eu acho que tem a ver, não? Não aumenta a infidelidade aí o carnaval ou não tem nada a ver, Fábio? Porque eu quando vejo aqui aquelas brasileiras com o mínimo necessário para não mostrar tudo, eu acho que se eu estivesse aí, teria imensas dificuldades em estar no meu lugar, não? Oh, você- cuidado, hein? Mas Cuidado, o. deve ser aquela história. É. 5 mulheres são lindas, 90 não são lindas, mas como tá todo mundo bêbado, ficam todas lindas na mesma. Bom, eu acho que o programa foi bom, né? E acho que a gente pode encerrar. Eu espero que a Mangueira deve estar acontecendo já a apuração dos desfiles da escola de samba e espero que a Mangueira venha vencer mais o carnaval. Foi campeã no ano passado. Aliás, no ano passado, eu falei de 2018 e 2019 das polêmicas da escola de samba, mas 2019 também teve, porque a Mangueira ganhou o carnaval no ano passado. Ao falar o que é a lusofonia. A lusofonia, a gente tem essa coisa de desconstruir narrativa, né? E aí a Mangueira fez um carnaval que lembra, o nome é História de Ninar Gente Grande, que fala que a história oficial lembra muito os marechais, os homens da elite, mas ela começa a falar da história do povo brasileiro, a história narrada pelo próprio povo brasileiro, passado de geração em geração, e que questiona a própria história oficial. Então, desde 2018, eu tenho notado que as escolas de samba estão cada vez mais rebeldes e ser o porta-voz do povo brasileiro. E eu espero que a Mangueira ganhe esse carnaval porque resolveu se fazer mais um novo enfrentamento. Sim, bem é verdade. Isto é uma boa conversa e eu também fiquei muito surpreso em saber que as nossas tradições celtas, afinal, também têm um equivalente na região de Cabinda. Isso é uma grande surpresa para a minha parte. Foi uma excelente conversa, foi bom aprender um pouco mais sobre o Brasil e agora vou voltar a ficar com medo do coronavírus, né? E um abraço aí a todos. Um abraço.